Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? E preparados para mais uma aula, né? Mais uma aula aí. Hoje é quinta-feira, dia de a gente se encontrar, dia de eu não vou ver vocês, mas dia de vocês me verem, né? Aí pela tela, de ver a professora aqui cumprimentando com muita alegria, com muito carinho, recebendo vocês. E eu fico muito feliz por vocês me receberem aí na casa de vocês, tá? Com muito carinho, com muito respeito, que eu sei, tá? Desde já vou agradecendo, mandando um beijão para todos vocês, dizendo que eu estou com saudades e dizendo que você é muito bem-vindo aqui na nossa aula de hoje. Que eu fico muito, muito feliz em saber que você está me assistindo aí agora, em saber que você tem sede de aprender, em saber que você quer continuar aprendendo e que você quer continuar os seus estudos, né? De forma remota, sim, mas dá para continuar. O livro está aí, está na sua mão. Eu estou aqui ajudando vocês, lendo para vocês com muito carinho, com muito respeito. Então, eu tenho certeza que quem está assistindo às aulas, quem está acompanhando, está aprendendo muita coisa mesmo. Inclusive a ser mais autônomo. Sabe o que é ser autônomo, pessoal? É saber fazer as coisas sozinho. Você aprender com autonomia é a melhor coisa do mundo. Eu dizer para você agora, ó, abra a página, ler e escrever no 201. No número 201, na página 201, e você pega o seu livro aí na sua casa, você vai abrir a página e vai acompanhar a leitura aqui com a professora. Você está tendo um aprendizado autônomo e isso é muito bom, isso é muito importante. Claro que eu gostaria de estar lá na sala de aula lendo para vocês, junto com vocês, mas agora não dá. Então aproveita esse momento que nós estamos aqui, que eu estou aqui, você está aí, então é nós mesmos. Então aproveita esse momento, tá? Para me ouvir, para olhar, para tentar ler sozinho. Se você está com dificuldade, tenta, tá bom? Que você vai conseguir, ok? Então, para iniciar nossa aula de hoje, como sempre, né? Como todas as aulas, nós daremos continuidade àquele conto que tá assim, muito legal, que quem tá acompanhando as aulas aí comigo tá sabendo o que tá acontecendo, tá sabendo que o Rouxinol tá causando, né, nessa história toda e que tá muito legal, tá? Então a história que eu estou contando, coloca pra nós aí, Reginaldo. Coloca pra nós, Reginaldo, na página 201. Nós já estamos lá, hein? A história é grande, mas a gente vai chegar até o fim. O Rouxinol do Imperador, tá? Hoje não vou fazer aqui retrospectiva, porque é para você estar acompanhando essa história. A única coisa que eu digo é que o Rouxinol tá causando, gente. E que, no mais legal, na minha última leitura, né, na última aula passada, na aula de terça passada, eu li para vocês que finalmente conseguiram achar o Rouxinol, que o Rouxinol foi apresentado ao imperador, cantou para o imperador e o imperador chorou com o canto dele, de tanta emoção. E aí ele fez uma proposta para o Rouxinol, para que ele ficasse com ele ali, cantasse para ele, que ele teria tudo o que ele quisesse. O imperador daria tudo o que o Rouxinol quisesse, se ele aceitasse ficar ali com ele, cantando para ele. Vamos ver agora o que o Rouxinol respondeu para o imperador. Vamos lá? Vamos lá, página 201. Segue a leitura aí comigo, presta atenção. Majestade, respondeu o passarinho, enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos. Isto para mim é a recompensa maior. Não peço mais nada. Se Vossa Majestade assim o deseja,
Estou pronto para abandonar a mata e alegrar sua vida com minha voz, sempre que quiser. E assim o roxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador. Cantava frequentemente para seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim, mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro. Um dia, o imperador da China recebeu um presente do seu amigo, o imperador do Japão. Um maravilhoso rouxinol mecânico, todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes, a cauda exibia safiras e os olhos rubis. Bastava girar uma pequena chave e o rouxinol mecânico cantava uma linda melodia. Porém, o rouxinol verdadeiro cantava com o coração e o outro com as molas e cilindros de aço. As duas vozes não combinavam e o imperador se aborreceu. Que o rouxinol mecânico cante sozinho, ordenou. 30 vezes em seguida, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia, sem mudar uma nota sequer, entre aplausos e elogios da corte que o ouvia. Na 31ª apresentação, o imperador disse que já era o bastante. E agora que cante o rouxinol verdadeiro, ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando-se do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata, onde sempre vivera em total liberdade. Mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o rouxinol mecânico. E eu paro por aqui o nosso conto de hoje. Vejam bem, pessoal. O rouxinol aceitou ficar lá com o imperador, aceitou ficar de graça, sem receber nada. Porque lembra o que ele falou aqui? Se o meu canto alegrou o seu coração, então isso já tá pago para mim. Você não precisa me dar mais nada. O rouxinol falou para ele, não falou? Muito bem. Só que aí ele ficou lá, ficava numa gaiola de ouro. Às vezes ele podia sair para passear, mas vocês viram o detalhe? Passeando com o pezinho preso, com uma cordinha de seda. Vocês perceberam esse detalhe? Ou seja, ele não estava livre, ele estava preso, certo? E aí, lá um belo dia, o imperador vai e me ganha um rouxinol mecânico do imperador do Japão. Vejam isso, gente. Ganhou um passarinho de ouro, um passarinho todo com pedras preciosas, com diamante, com tudo chique o passarinho. Era só dar lá uma cordinha nele lá que ele cantava. Só que como não combinava o canto dos dois juntos, o imperador falou: deixa o mecânico cantar primeiro. Aí o mecânico cantou. Aí, quando ele foi mandar o rouxinol verdadeiro cantar, cadê o rouxinol? Ele aproveitou o descuido, né? Porque tava todo mundo lá babando no rouxinol falso, vamos dizer assim, né? Porque mecânico, né, gente? Não dá para se comparar a algo de verdade, né? Então, quando tava todo mundo babando lá no rouxinol de mecânico, o rouxinol verdadeiro, ó, aproveitou para fugir, certo? E aí, no finalzinho aqui fala que o imperador não ficou nem triste dele ter ido embora, porque afinal de contas, ele estava todo satisfeito
o roxinol mecânico dele lá, cheio de ouro e cheio de pedra. Então, a parte de hoje termina aqui. Será que ele vai ficar feliz por muito tempo? Será que esse roxinol mecânico vai satisfazer a alegria do imperador por muito tempo? Será, pessoal? O que vocês acham? Será que não vai rolar uma saudade do original, do verdadeiro, daquele que fazia chorar? O que vocês acham? Vamos esperar e seguir pelas cenas dos próximos capítulos, que são as próximas aulas que eu vou lendo mais um pedaço e a gente vai se maravilhando com este ponto que eu já tô sentindo o cheiro, que vai trazer muita aprendizagem pra gente, que vai trazer muita coisa legal pra gente pensar sobre a nossa vida e sobre um monte de coisas, tá bom? Aguenta aí comigo, tá? Espera até a próxima aula. Belezinha? Reginaldo, vamos lá pro EMAI agora? Vamos para o EMAI, página 27, aula de hoje, quinta-feira. EMAI na tela para nós, página 27, certo? Para agora, pessoal, nós vamos começar, né, falando sobre essa continuação dos números, da importância dos números, por que os números são importantes na nossa vida, no que mais a gente pode, né, começar a pensar em relação a isso, tá? Então, agora na página 27, nós vamos observar os números aonde? Onde eu já comentei até em uma aula, né? Os números estão presentes no transporte público também, né? Cada local, cada destino, cada ônibus tem um destino, não tem? E esse destino, ele é organizado por números também. Vamos lá, vamos observar aqui? Ó, atividade 4.2, vamos lá. Número 1. A cidade de São Paulo possui várias empresas de ônibus urbano. Observe as ilustrações, leia em voz alta os números que identificam cada ônibus. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nós temos 4 ônibus, tá vendo? Cada ônibus tem o seu destino, olha lá, ó. Vargem Grande, Campo Grande, Estrela, Oeste Paulista. E cada destino é representado por esses números que estão aqui, que você vai tentar ler aí na sua casa. Se você tiver dificuldade, pede ajuda. Você vai tentar ler estes números em voz alta. Na correção, eu vou ler para vocês depois, tá? Primeiro, vocês precisam tentar aí, em casa, ok? Joia. Número 2. A empresa Pássaro Verde, que faz as linhas Vargem Grande e Estrela, tem uma frota composta por 105 ônibus. A empresa vermelha, Terra, possui 99. Pergunta: qual empresa possui mais ônibus? E aí você vai pensar. Uma empresa falou que tem 105 e a outra 99. Qual é, pessoal, o maior número? Qual é o maior? Porque a pergunta é: qual empresa possui mais ônibus? Então você vai pensar qual é o maior número e certamente essa será a resposta, porque o maior representa maior quantidade de ônibus, ok? Tudo bem. B. Quantos a menos? Então, se você descobriu quem tem mais, depois você precisa descobrir. Sim, aquela empresa tem mais. E a que tem menos? Tem quantos a menos? Como que você vai descobrir isso? Você precisa aí utilizar das suas estratégias, né? E aí eu lembro vocês que tem uma operação lá que é a subtração, né? Toda vez que a gente quer descobrir uma questão dessa, a gente tem que pegar um número maior, né? E retirar o número
menor, para que a gente descubra essa diferença, tá bom? Então, eu tenho que pegar 105, né, e fazer menos o da outra empresa para eu descobrir quantos ônibus a menos aquela empresa tem. Você vai tentar em casa, vai pedir ajuda, vai utilizar as suas estratégias e na correção eu vou colocar também, ok? Vamos lá? Atividade 4.3. Então vamos lá. Aqui é simulando, hein, gente? Adaptando, sempre nunca esqueça disso. Em sua sala de aula foi feita uma roda de contagem. Na primeira vez, a professora pediu para contar de 1 em 1, a partir do número que ela iria falar. Ela disse 33. Registre os 7 próximos números que foram falados na roda. Então, aqui, o primeiro número está aqui. A atividade está pedindo para você seguir de 1 a 1, tá? Então, você vai seguir de ordem crescente, ok? Então, 33, essa ordem ela tem que crescer, tá? Os próximos números é uma sequência de 1 a 1, muito bem? Na correção eu vou colocar direitinho. 2, na segunda vez, a professora pediu para contar de 2 em 2, a partir do número que ela iria falar. Ela disse 40. Registre os próximos números que foram falados na roda. Então, aqui, presta atenção, o primeiro número é 40. E aqui, você vai fazer em ordem crescente, isso vai aumentar, porém vai aumentar de 2 em 2. Então, pensa, 40, aí, só vou falar o primeiro, tá? 40, 41, 42. Certo? 42 e depois de 2 em 2, tá? Presta atenção. 3. Na terceira vez que a professora pediu para contar, na terceira vez, ela pediu para contar de 5 em 5, a partir do número que ela iria falar. Ela disse 10. Escreva os próximos números que foram falados na roda. Agora aqui, veja bem, começou com o número 10 e a professora pediu para contar de 5 em 5. Então, 10. E aí, como é que você faz? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, só vou falar o comecinho, tá? 15. E depois de 15, contando de 5 em 5, qual que é? Pensa aí direitinho, na sequência eu coloco na correção para vocês acompanharem, de 5 em 5, tá? Vamos lá então. Atividade 4.4. Que números estão cobertos por cartões coloridos neste quadro numérico? Então, vocês estão vendo aqui um quadro numérico, tá vendo? Bonitinho e tal. Tá vendo que tem uns espaços coloridinhos? Não tem número, né? Tá vazio. Você percebeu? Ok. Então, você vai preencher com os números faltantes, os números que estão faltando. Primeiro, você faz isso com calma e prestando atenção. Primeira parte da atividade. Ok. Próximo. Aí, você preencheu, belezinha? Vamos lá. Escreva os números que você registrou em ordem crescente. O que é crescente mesmo, pessoal? Do menor para o maior. Esses números têm que crescer. Então, você vai registrar o primeiro número, menor, dos que estavam faltando. Presta atenção, é somente dos que estavam faltando nos quadrinhos coloridos, os outros não, tá? Os outros não, somente dos quadrinhos coloridos. E vai fazendo em ordem crescente. Vou colocar na correção também. 2. Leia cada um dos números abaixo e os escreva no quadro em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá? Então, tá vendo esses números que estão aqui, pessoal? Em azul, tem os números aqui, não tem?
37, 105, 91, 19 e 73. Aqui você vai organizar nos quadradinhos que estão em branco aqui, em ordem decrescente, do maior para o menor, ok? Muito bem. E por hoje aqui terminamos o EMAI, as atividades do EMAI, então, até a página 29. E agora nós vamos dar sequência às atividades do ler e escrever, tá? Então vamos lá, Reginaldo, na tela para nós a página 141. Vamos lá, vou esperar aí vocês, tá? Página 141, vou mostrar uma coisa muito legal para vocês. Continuando, meio que continuando o nosso assunto da última aula. Na última aula, do que nós falamos mesmo? Quem se lembra? Nós falamos do quê? De poema, né? Eu li um poema para vocês, expliquei, né? Mostrei a estrutura do poema aí na tela para vocês, né? Que o poema ele tem, né? Ele tem todo aquele sentimento, ele traz toda essa coisa bonita, né? Essa coisa que você tem que estar bem inspirado para poder estar escrevendo um poema. E hoje, e aí ficou aquela atividade, lembra na última aula que você iria pesquisar aí na sua casa 3 poemas e escrevê-los em seu caderno de atividade, tá bom? Esta era a atividade de terça-feira passada, da aula passada. Hoje eu também trouxe uma proposta muito legal, porém quero explicar para vocês, tá? Que está na página 141. Primeira coisa, olha bem essa página aí. Olha que interessante. Falando em olho, olha, que você vai achar interessante. Aqui, pessoal, está falando, você está vendo e lendo um poema concreto. Já ouviu falar disso? Os poemas, eles não têm somente aquelas estruturas que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Que ele tem lá as linhas, né? Tudo certinho e tal. Ele não tem somente aquela estrutura de escrita, tá? Existem também os poemas concretos, tá? Ou nós podemos chamar também de poemas visuais. O que quer dizer isso? Tá? Olha primeiro aí, olha, vai olhando. O que você lê aí na página 141? Vim te ver. E esse vim te ver, ele foi escrito de uma forma muito bacana, que tá cheio de olhinho, ó, cheio de olho. Tá vendo que as letras foram construídas, os símbolos das letras foram construídas através de um desenho de olho, e justamente o poema está dizendo vim te ver. Não é muito incrível isso? Não é muito bacana? Então, isso se trata de um poema concreto, tá? Ou a gente pode chamar também de poemas visuais, tá? Eles exploram a relação do significado das palavras com as imagens, meio que casa, sabe? Casa uma coisa com a outra, as palavras com as imagens. Em muitos casos, o poema sugere uma leitura diferente, totalmente diferente daquela tradicional que eu expliquei para vocês na última aula, né? Que tem a leitura em linha reta, que tem lá direitinho toda aquela estrutura, né? Com os versos e tudo mais, né? Então, o poema concreto é isso, é um poema que ele é visual e ele junta, casa uma coisa com a outra, a escrita com aquela imagem que você vê. Eu trouxe aqui de exemplo, vou tentar mostrar direitinho aqui no vídeo para vocês, um poema concreto que eu pesquisei, ó. Tá escrito: o menino viajou para a lua dormindo. Ele repete isso o tempo todo. A frase é essa. O poema é esse. O menino viajou para a lua dormindo. Porém, ele escreve isso e monta em formato, ó, vou deixar bem paradinho para vocês olharem, olha. Uma casa, tá vendo? Toda a escrita é feita
com a simbologia da casa. Tá vendo que bacana? A estrutura do poema concreto. E tem vários, viu, gente? Tem vários. Se você pesquisar na internet, você vai ficar chocado. Tem um mais lindo que o outro. Aqui não dava para eu mostrar tudo. Vou mostrar um outro aqui também que eu fiz a impressão. Vou explicar primeiro que tá bem pequenininho, talvez você não consiga ler aí na sua casa. Foi escrita a palavra lixo com várias palavras minúsculas, que eu vou tentar aproximar ao máximo aí na câmera. A palavra lixo foi construída com a palavra luxo. E isso aqui é uma crítica, hein? Presta atenção. Porque todo lixo que a humanidade hoje em dia acumula, que faz mal para a natureza, que a gente já sabe, não é? Na verdade, ela é um acúmulo do quê? Dos nossos luxos. Porque a gente quer ter muita coisa, porque a gente quer comprar muita coisa, porque a gente não quer reciclar, porque a gente, né, usa muito material plástico, né? Tem tudo isso que vocês sabem, a gente quer muita roupa, a gente quer muita coisa, então a gente quer muito luxo. E com muito luxo, a gente acumula o quê? Muito lixo. Olha que bacana esse poema concreto, que simples, mas que criativo. Vou tentar colocar bem próximo aí da câmera para vocês verem, olha. Bem próximo mesmo, tá bom? Que eu não consegui, pessoal, fazer a impressão maior, tá? Eu tive dificuldade, mas eu faço questão de mostrar aqui para vocês. Olha bem, a palavra lixo, né? Escrita todinha com luxo. Isto é uma crítica nesse poema concreto, tá? Legal, né? Muito bacana, pessoal, muito bacana. Eu também verifiquei esse, pessoal, a impressão não ficou tão legal. Eu não consigo nem ler, na verdade, para vocês o que tá escrito, mas é o formato, é tão bonitinho, ó. Esse poema concreto, ele tá com a carinha de um cachorrinho, tá vendo? Ai, gente, me perdoa, eu tentei arrumar a imagem, eu não consegui. E eu não consigo, na verdade, ler. Mas certamente está se referindo ao animal, tá vendo esse poema concreto? Eu tô mostrando porque eu quero que vocês observem o desenho que é feito no poema concreto, a escrita junto com o desenho, tá bom? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, tá? Porque a atividade é exatamente essa, tá? A atividade de hoje do ler e escrever, olha que é desafio, hein? Então você já aprendeu, né, sobre o poema tradicional, você já pesquisou na última aula, né? Eu tô achando que já, né, gente? Tô fazendo um vídeo aqui pensando que você já fez. Se não fez, ainda vai fazer, calma também, né? Assim também. A gente não tá desespero também não. Não fez, ainda vai fazer, calma. E aí você vai, pessoal, primeiro você pesquisa para ver se tem um monte de concreto, um monte. Mas eu gostaria que você fizesse o seu poema concreto, tá? Lembre-se, com uma simples frase ou com uma simples palavra, você pode fazer um poema concreto, tá? Você consegue. Com um desenho simples, às vezes, um desenho e escrita. Simples, não é nada, ai, professor, eu não sou artista. Calma, eu sei que você não é, mas eu gostaria que você tentasse fazer um poema concreto para ver como queria ficar no seu caderno de atividade, tá? Lembrando que é uma escrita fazendo um desenho. Então, essa escrita, ela tem que ter a ver com aquilo que você tá desenhando. Tem que ter a ver, tá? Se você tá falando do seu cachorrinho, tem que ter a ver com o cachorro. Se é um carro que você vai tentar fazer, tem que ser uma escrita ali sobre carro, tá? É apenas uma frase e ela pode se repetir. Você observou nesse que eu te mostrei, ó. A frase se repetiu o tempo todo, ó. Peraí, deixa eu pôr assim mais longe. Isso. Tá vendo? Só que é um poema concreto, tá?
Não tem que inventar um monte de coisa, tem que ser uma coisa bacana. Pensa aí, carro, uma coisa que você gosta, não sei. Aí vai da criatividade de vocês. Uma fruta, de repente, não sei, vai de cada um de vocês. Esta é a atividade de hoje do ler e escrever, tá? O ler e escrever, a gente tá indo aos pouquinhos, tá? Porque ele exige mais escrita, ele exige mais. A matemática, vocês veem que eu consigo dar um pouquinho mais de exercício, mas o ler e escrever, ele exige muito mais. Então não dá para ficar pondo um monte de atividade, não. A gente tem que aprender, a gente tem que entender para poder fazer, tá? Então eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho eu venho com aquele áudio famoso para fazer as correções com vocês, tá? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu tô indo nas correções. Tchau. Voltei, turminha, com vocês para fazer as correções da nossa aula de hoje, né? Conteúdo EMAI, página 27, atividade 4.2, tá? Vamos lá, então. A cidade de São Paulo possui várias empresas de ônibus urbano. Observe as ilustrações e leia em voz alta os números que identificam cada linha de ônibus. Então, como eu expliquei lá no vídeo, né, todo ônibus ele tem um número que identifica o seu destino, ok? E no caso, esses números eles existem para fazer essa organização, tá? Então, aí na sua casa, você irá ler em voz alta. A professora vai ler aqui para vocês para ajudar, tá bom? Então, ali no primeiro, ó, linha 3.456, é a da Vargem Grande, tá? Tem a linha 4.007 do Campo Verde. A linha 9.003 do Estrela. E a última linha é linha 1212 da Oeste Paulista, tá? Eu li aqui para vocês e vocês podem também treinar essa leitura em casa, tudo bem? Joia, vamos lá. A empresa número 2, lá atividade. A empresa Pássaro Verde, que faz as linhas Vargem Grande e Estrela, tem uma frota composta por 105 ônibus. A empresa Vermelho Terra possui 99. Pergunta: A. Qual empresa possui mais ônibus? Então, como eu comentei no vídeo e falei com vocês, qual é o maior número? 105 ou 99? 105, muito bem. Então, a Pássaro Verde possui mais ônibus, né? Com 105 unidades. Aí a pergunta número B. Quanto a mais ela possui, né? Que a outra empresa. Então, como a professora também comentou no vídeo, para você descobrir essa resposta, você poderia usar de várias estratégias, inclusive a operação matemática, né? A subtração. Tirar do maior, né? Pegar o maior e tirar o menor. 105 menos 99. E se você resolver essa operação matemática, que é a subtração, você chega neste resultado, que é o número 6. Então, possui 6 ônibus a mais. Tudo bem? Se tiver dificuldade nessa atividade, peça ajuda a quem está te acompanhando, tudo bem? Vamos seguir aqui então as nossas correções. Atividade 4.3. Em sua sala de aula foi feita uma roda de contagem. Na primeira vez, a professora pediu para contar de 1 a 1, a partir do número que ela iria falar. Ela disse 33. Registre os 7 próximos números que foram falados na roda. Então, este primeiro, ela pediu para contar de 1 a 1,
Então, confira aí que a professora contou de 1 a 1, apenas dando sequência, gente. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, joia. Número 2. Na segunda vez, a professora pediu para contar de 2 em 2. Então, a partir do número que ela irá falar, ela disse 40. Então, registre os próximos números que foram falados na roda. Então, ela começou com 40, contando de 2 em 2, esta ficou a sequência. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54. Tranquilo? Tranquilo. 3. Na terceira vez, a professora pediu para contar de 5 em 5. A partir do número que ela irá falar, ela disse 10. Escreva os próximos números que foram falados na roda. Então, vamos lá. 10, de 5 em 5, pessoal. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Tudo bem? Se tiver dificuldade, peça ajuda aí a quem está te acompanhando. Próxima atividade, atividade 4.4. 1. Que números estão cobertos por cartões coloridos neste quadro numérico? Então, vocês se lembram que o número, né, no cartãozinho colorido não tinha nenhum número, certo? Então, era para você completar o quadro numérico, normal, como você sempre faz, só que somente nos cartõezinhos coloridos. Ok. Feito isso, embaixo, escreva os números que você registrou em ordem crescente, pessoal. O que é ordem crescente mesmo? Do menor para o maior. Aí ficou assim, ó. 1, 6, 13, 20, 27, 29, 39, 41, 45, 57, 62, 74, 79, 81, 86, 93 e 98. Tranquilo? Tranquilo, é só observar, tá? Não tem erro, pessoal, acompanhe a correção. Número 2. Leia cada um dos números abaixo e os escreva no quadro em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, pessoal. Vamos lá. Então, você pega do maior, aí ficou assim, olha, 105, 91, 73, 37 e 19. Agora, pessoal, por aqui eu paro com a sequência do EMAI e vou seguir agora com a correção do ler e escrever, tá bom? Só um minutinho, galera. Tranquilo, voltando aqui com ler e escrever, que foi a nossa atividade de hoje, né, que nós estudamos. Então, eu expliquei para vocês, mostrei para vocês, né, sobre os poemas concretos, que são esses poemas que ficam super diferentes, que são muito legais. Eles saem daquela escrita convencional que nós vimos na aula passada, né? Que é aquela escrita que tem o poema com os versos, né? Que tem toda aquela questão sentimental que é colocada, toda aquela silhueta, aquela estrutura do texto do poema, certo? Que a professora leu e que vocês também na aula passada pesquisaram e fizeram atividade no caderno. Então, na aula de hoje, eu mostrei e expliquei para vocês que existem também outros tipos de poemas concretos que são como estes que você vê agora aqui, né? Vim te ver. E você observou muito bem aí
que essa escrita foi feita com vários desenhos, com olhos. Então, vim te ver tem tudo a ver com esses olhinhos, certo? Então, mostrei para vocês outras propostas, ideias na aula, para que você fizesse essa atividade no dia de hoje, né? Como sempre, estou adaptando as atividades para que vocês consigam fazer, tá? Qual foi a proposta? A atividade de hoje, pesquisar e criar. Você vai criar um poema concreto e escrever no seu caderno de atividades. Então, você vai usar a sua imaginação, vai criar o seu poema concreto e vai escrever e ilustrar no seu caderno. Tudo bem? Essa é a atividade de hoje. E por hoje a professora fica por aqui e até a próxima aula. Um abração a todos vocês. Tchau, tchau.